Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. Sejam bem-vindos ao Viver é Melhor, que começa na Boa Vontade TV, sempre com o nosso compromisso diário. Saúde completa para você, para sua família, para os seus amigos. E o que é saúde completa? A nossa compreensão, saúde de verdade é aquela que se constrói no equilíbrio, espírito, corpo e mente. E é por isso que no programa de hoje nós vamos conversar com você, amigo telespectador, sobre os desafios que nós enfrentamos, mas acima de tudo pensando em soluções. E nós trazemos para você então hoje no programa a oportunidade de refletir sobre as situações que você enfrenta, sobre os seus problemas, mas sempre com esse foco, essa visão de que nós temos, na mesma medida que nós temos problemas para resolver, nós temos oportunidades de criar, de vencer, de termos saúde de verdade. E nosso tema de hoje é um tema muito interessante e que tem tudo a ver com a nossa saúde, com a nossa qualidade de vida. Você já ouviu falar em distimia? Sabe o que é isso? Mau humor. Mas um mau humor que chega a um ponto em que se torna uma doença. Nós vamos falar sobre o assunto no programa de hoje. Tenho certeza que você já começou a pensar em algumas pessoas que conhece, que já são até famosas, conhecidas no seu meio de trabalho, na sua família, por serem mal-humoradas. Tem alguém assim? Ou você se considera uma pessoa mal-humorada? No programa de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto e você é o convidado a mandar para a gente também a sua participação. Ligue 0310 07 940 ou boavontade.com/tv para que você possa também compartilhar das suas experiências sobre esse tema. Mas, acima de tudo, o nosso pedido a você, amigo telespectador, para a sua ligação, é para o momento ecumênico de preces. Na compreensão de saúde, da mídia, da boa vontade, nós não conseguimos acreditar e compreender que se vai construir uma saúde realmente efetiva se não partimos do nosso equilíbrio interno, espiritual, de alma, de acordo com a sua tradição religiosa, ou mesmo que você não tenha tradição religiosa, mas acredita em algo sagrado, uma força interna, nas forças da natureza. Nós acreditamos que essa base é fundamental para que todo o resto também seja equilibrado. É por isso que convidamos você para fazer a sua oração, para elevar a Jesus, o Educador Celeste, as suas súplicas e os seus agradecimentos. Se nós acreditamos que uma oração, que a sua oração já é poderosa, já tem valor, imagine todos nós orando juntos. E é esse o nosso convite hoje no programa Viver é Melhor. Peça por você, pela sua família, 0310 07 940. Quando a gente persiste no bem, quando a gente procura ter esses hábitos de vida, realmente nós alcançamos resultados que nem imaginávamos que seríamos capazes de alcançá-los. E a gente vai trazer para começar o programa de hoje um destaque que mostra exatamente isso, o resultado de uma vida de perseverança. Nós trazemos com grande alegria a notícia a você, amigo telespectador, que no próximo dia 2 de julho nós teremos na cidade de São Paulo a realização do 41º Fórum Internacional do Jovem Ecumênico da Boa Vontade de Deus. O tema deste ano é o espiritualmente revolucionário novo mandamento de Jesus, a estrutura de um mundo novo. Ele vai acontecer no Instituto de Educação José de Paiva Neto e em comemoração aos 60 anos de trabalho do educador Paiva Neto, criador do programa Viver é Melhor. 60 anos de perseverança e trabalho na seara da boa vontade de Deus. O exemplo de que todos nós, quando inspirados em Jesus, podemos realizar grandes feitos. Você já é convidado especial para esse encontro aberto a toda a população, Avenida Rude, número 700, no bairro do Bom Retiro. E é uma data importante, porque celebra, acima de tudo, um bom exemplo. Nós estamos num mundo que enfrenta tantos desafios, inclusive por questões éticas sendo discutidas, relacionamento familiar. Nós devemos, então, sempre levar ao conhecimento de todos os bons exemplos, a inspiração. E é o que nós teremos a oportunidade de celebrar neste dia 2 de julho. Você já é o nosso convidado especial e sempre na programação da Boa Vontade TV vai ficar por dentro dessa programação. E olha, um reforço. A gente fala que é um evento para o jovem de boa vontade e jovem é aquele que mantém o seu ideal no bem. Então não importa a sua idade, o importante é o seu coração, sempre disposto, é a sua alma renovada para continuar lutando pela sua vida, pela sua felicidade, pela sua saúde. Por isso, é para todo mundo e para você também. E vamos continuar agora no nosso programa conversando sobre essa visão da vida, essa alegria que nós encontramos em Jesus, de diante de todos os desafios, tirarmos a melhor lição. E quando reconhecemos que nós enfrentamos problemas, de procurar realmente ter um comportamento melhor. A gente traz para você agora, então, antes de começar, o que as pessoas nas ruas pensam a respeito do nosso tema de hoje. Nós perguntamos o seguinte: você tem mau humor? Você se considera mal-humorado? Ou ainda, quando alguém fala que é segunda-feira, você já começa a lembrar que segunda-feira está chegando, o mau humor é aceitável? Será que elas responderam?
Acho que não quero falar nada. Não. Você tem mau humor? Não, pra mim não. De jeito nenhum. Não, não tenho mau humor. Tenho. Depende do dia. Normalmente não, mas dependendo do que me ocorre durante o dia, eu acabo ficando um pouquinho mal-humorado. Segunda-feira. É tolerável o mau humor nas pessoas? É, com certeza. Não só segunda-feira. Pra mim, segunda-feira é o pior dia, porque a gente amanhece cansado. Nossa, é demais. Segunda-feira é um dia difícil, mas eu acho que o mau humor não é tolerável em nenhum dia, né? Segunda-feira é difícil tolerar as pessoas mal-humoradas, mas a gente tolera. Eu não sei lidar com o mau humor, né? Talvez seja isso. E você? Responde com sinceridade, de verdade mesmo. Você é mal-humorado? Você tem esse mau humor todos os dias ou só na segunda-feira? Será que faz diferença? As pesquisas mostram que sim. E nós temos hoje, então, dados para destacar para você de que no Brasil existem de 5 a 11 milhões de pessoas que sofrem de distimia, que é quando esse mau humor se torna um problema mais crônico, mais preocupante também. Cerca de 3 a 6% da população mundial tem o problema. E olha só, de cada 100 pacientes que são atendidos num posto de saúde, pelo menos 7 têm distimia. São pesquisas que levam em consideração os dados, mas que a gente sabe que nem sempre são os mais efetivos, porque nem todo mundo vai acabar admitindo ou reconhece que tem. Quem vai ajudar a gente a diferenciar o que é o mau humor que está relacionado a um evento específico que te deixa estressado, a um problema, ou você é uma pessoa mal-humorada sempre, é o nosso convidado de hoje. Recebemos aqui, doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, por favor. Obrigada por estar no Viver é Melhor, seja bem-vindo. Vamos nos sentar. Dr. Diego Freitas Tavares é psiquiatra, é pesquisador do Programa de Transtornos Afetivos, do Grupo de Doenças Afetivas, do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP, Universidade de São Paulo. Doutor, muito obrigada pela presença no nosso programa. Quando é que a gente diferencia mau humor de distimia? O que é distimia? Explica pra gente, doutor. Então, queria agradecer o convite, né? E assim, o próprio termo distimia, né, é um termo técnico, né, que representa uma doença psiquiátrica, né, então um transtorno mental. Assim como a disfonia seria uma alteração, uma normalidade na voz, a distimia seria uma normalidade no humor. Então não é, assim como a disfonia não é uma simples rouquidão em decorrência de um excesso do uso da voz, a distimia também não é uma simples alteração do humor por uma simples circunstância da vida. A gente considera, por exemplo, no caso da disfonia, vou continuar usando esse exemplo, que há uma alteração nas cordas vocais, acontece alguma alteração no cérebro da pessoa que tem distimia também? Exatamente. Então, assim, a distimia é uma alteração do humor negativa, né? Então não é uma elevação do humor, então uma elevação das emoções negativas, né? E que durante até muito tempo na psiquiatria ela era considerada um traço de personalidade, justamente por essa característica dela que é a cronicidade. Então é uma alteração que não é uma simples reação emocional, por exemplo, um humor para baixo na segunda-feira, ou uma emoção negativa, uma irritabilidade, um pessimismo em decorrência de alguma circunstância. Você consegue associar alguma coisa àquele mau humor? Isso. E a distimia não. A distimia, durante muito tempo, foi considerada uma alteração de personalidade. Então, pessoas que eram, por longos períodos já, meio céticas, meio sisudas, meio carrancudas, irritadas, muito autocríticas, então pessoas que exigiam muito de si mesmas, mesmo em circunstâncias da vida onde as coisas iam bem, essas pessoas mantinham um pessimismo muito grande e o humor polarizado para baixo. Porque o nosso humor é a capacidade do cérebro de modular as emoções. Então acontece um estímulo positivo, as emoções se elevam, o estímulo negativo, elas diminuem. Então, quando tem um transtorno, isso não é capaz de ser modificado. Isso é uma alteração crônica e, no caso da distimia, que acompanha 2 anos, é o período para diagnóstico, mas na maioria das vezes são mais de 10 anos. Convivendo dessa forma e que traz uma série de prejuízos. Às vezes a pessoa até se acostuma a viver assim, eu sou mal-humorado mesmo. Mas o impacto social e familiar é muito grande. A gente sabe que daí surgem conflitos, surgem problemas no ambiente de trabalho, então não é um problema que merece atenção, que não deve ser deixado de lado.
Exatamente. Então, o que aconteceu com a questão da distimia é que durante muito tempo achava-se que era um traço da personalidade, então a pessoa desse jeito... E não tinha jeito de mudar. Ela precisa trabalhar em terapia, provavelmente quando a coisa ficava muito intensa, eles têm que trabalhar em terapia para modificar esse jeito dela. E da década de 80 para cá, eles viram que na verdade era um transtorno no cérebro, uma decorrência de alterações químicas no cérebro. Alguns exames mostravam alterações, na maioria das vezes tinha história familiar de outros transtornos do humor e melhorava com medicação. Então, não era um traço da personalidade do indivíduo, mas sim uma alteração que predispunha sempre o humor estar negativo. E no próximo bloco a gente vai aprofundar um pouco em como se apresenta a distimia. O doutor falou um pouco sobre aquela pessoa que é carrancuda, que é muito autocrítica, exige demais de si mesmo, será que exige demais dos outros também? E ele trouxe uma questão interessante, pelo menos 2 anos vivendo assim. A gente vai se aprofundar mais nessas questões. Eu vou fazer uma pergunta interessante. Não é para criar conflito, não, mas se mais homens ou mais mulheres são diagnosticados com distimia. O doutor responde para a gente já aqui no programa. Se você tem alguma situação na família, se você tem a expectativa de ter também esse diagnóstico, tem essa sensação de que tem distimia, mande para a gente a sua pergunta. Nosso convidado pode responder também as suas dúvidas. O convite já está feito. Nosso telefone está à sua disposição. 0310 07 940. O doutor já trouxe aqui um dos pontos importantes para o nosso estudo hoje, para a nossa discussão, que é com relação a gente encarar os desafios. Muitas pessoas que são diagnosticadas com distimia, por exemplo, até então achavam que era assim mesmo, que não dava para fazer nada. Mas, de repente, são desafiadas a mudar o comportamento, a ter esse conhecimento e a tentar trabalhar essas questões. Ou mesmo assim, diagnosticando uma doença, como é o caso da distimia, sabendo que é preciso um tratamento medicamentoso, muitas vezes, mas de também se esforçar, de continuar o tratamento, de pensar nos outros, enfim, são muitos desafios que surgem. E aí nós somos testados diante do nosso conhecimento, da nossa experiência, da nossa fé, para conseguirmos vencer os desafios. É fácil? Não, não é fácil, mas é possível. E nós trazemos aqui no livro Como Vencer o Sofrimento, uma afirmação do jornalista Paiva Neto, autor desta obra, sobre como é que nós devemos agir quando nos pegarmos diante dessas situações. Porque muitas vezes parece que vai dar tanto trabalho, que vai ser tão difícil, que dá vontade de nem começar a luta. Mas não é assim que nós devemos agir. Essa não é a postura de um cidadão consciente, não apenas de seus deveres e direitos materiais, de seus sonhos de vida, mas, acima de tudo, das questões espirituais. Nós trazemos, então, aqui na página número 137, esta afirmação. Jamais cruze os braços diante da adversidade. Esteja sempre pronto a renascer das cinzas, como verdadeira fênix. O simbolismo da ave mitológica faz lembrar a renovação íntima que todos devem vivenciar no alvorecer de cada dia. A vida talvez traga a você, aos seus familiares, situações como essas, que exijam de todos o renascimento, se reinventar, perceber que tudo o que acontecia até aquele momento, que tudo o que você fazia até aquele momento talvez não seja mais o suficiente e que é preciso fazer mais. Mas é nesse momento que nós devemos nos lembrar dessa história mitológica e trazer para a nossa vida também. Também temos a capacidade de nos reinventar. E temos ainda uma outra oportunidade. Não espere para fazer isso só quando a situação toma uma proporção tão grande, o problema fica tão grande que você quase acha que não dá conta. Vamos fazer isso todos os dias, sempre um pouco a mais, sempre um hábito melhor, sempre uma escolha diferente. E aí as renovações vão acontecendo permanentemente na nossa vida. Vamos continuar conversando sobre isso hoje no Viver é Melhor. Você é nosso convidado. Mande para a gente a sua participação, mas em especial o convite para o Momento Ecumênico de Preces. Ligue 0310 07 940. A gente volta já já.